Ei, gente, tudo bem? So let's review this lesson here in vocab. So that's lesson 12, right? Então vamos lá. Lugar onde esperamos para entrar no avião. So remember that you have to understand the description of the word and then write the word. So lugar means place. So lugar onde esperamos. So place where we wait to get on the plane. So at the airport, that is the waiting area. It's called sala de embarque. Okay? Notice that in the book it's going to say sala de espera, but sala de espera generally is at the doctor's office or the dentist's office. Okay? So at the airport is sala de embarque, so it's boarding room. Okay? And here you just say gate. Meio de transporte subterrâneo. So, meio de transporte, that means transportation means, okay? Então, meio de transporte subterrâneo, that goes under, right? The ground. So, metrô. Metrô. Let me use capital letters here, so it's easier. Meio de transporte aéreo. Avião. Viagem de navio. So a trip by ship. Okay, so navio is ship. So trip by ship, that is, what is the trip called? It's called a cruzeiro. Okay? Documento necessário para viagens internacionais. So what do you need to go on international trips? Passaporte. Onde podemos sentar em aviões, ônibus ou trens? So where you can sit when you travel, right? By plane, by bus, or train. So you can either travel by the window, janela, ou corredor. Oops, corredor. Lugar onde podemos trocar dólares por euros. So what is the place where you can exchange? So, one currency for the other. Casa de câmbio. Câmbio, where is the... número 3. Câmbio. So that's where you go to exchange, right? Money exchange. Lugar onde colocamos nossa roupa para viajar. So the place where we put our clothes when we are going to travel. So this is the suitcase, right? So, como se diz suitcase em português? Mala. Lugar no aeroporto onde nossa bagagem é inspecionada. So, remember that some of you were confused about the security and customs. Okay, so security, everybody who is going to get on the plane has to go through security. Now, when they inspect our luggage is when you're coming back from a foreign country. So before you enter a country, you have to have your suitcases inspected at customs, okay? So, but I can see why you thought that security check was that. But I'm not talking about your hand, your carry-on luggage, but your malas, okay, your suitcases. So that is in the customs, okay, at customs. So, lugar no aeroporto onde nossa bagagem é inspecionada, então é alfândega. Passagem para ir e para voltar para um lugar. So, it's a ticket to go and to come back to a place, okay? Então, ir e voltar. And then you can say a two-way ticket in Portuguese. How do you say that? Passagem de ida e volta, okay? So, that's exactly what you need to write here. Passagem de ida e volta. Remember what we see. The verb is ir. So the noun to go, the noun is ida, okay? And volta is the comeback, okay?
passagem de ida e volta. Parte do carro que controla a direção. So, what part of the car controls the direction in which the car is going? Volante. Parte do carro que fica em volta da roda. So, part of the car that is around the wheel. So, parte do carro que fica em volta da roda, pneu. Parte do carro que resfria o motor. So, it refrigerates the engine. What is it? I forgot the name. Radiador. Radiador. Parte do carro que controla a direção. Again, so we don't need to do this. We have already done this one. Parte do carro que protege o motor. So, protects the engine, it's capô. Capô. Parte do carro onde colocamos as malas. So, when you are going to travel, so you put your clothes in the suitcase, ok? Então, você põe a roupa na mala e depois você põe a mala no porta-mala. Porta-mala. Or, there is another word, bagageiro. You can use either one, ok? Acessório do carro que ligamos quando chove. So, accessory, car accessory we turn on when it rains. So, what is it? Limpador de para-brisa. Acessórios do carro que nos ajudam a observar o trânsito atrás de nós. So notice that all these are cognates, okay? Cognate words, okay? So car accessories that help us to observe the traffic behind us. So what are those? Espelhos, retrovisores. Espelhos retrovisores. Nós temos 3 espelhos retrovisores no carro, certo? Bom, indicativo ou subjuntivo? So what you have to remember here is, existe ou não existe, ok? Pergunta, sempre subjuntivo, ok? E os verbos? Querer, precisar, procurar, preferir, sempre subjuntivo, ok? Então, olha só, eu tenho uma amiga que, blá, 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 muito de música clássica. Então, indicativo ou subjuntivo? Eu tenho uma amiga, a amiga existe. Então, indicativo, ok? Então, o verbo gostar. Eu tenho uma amiga que gosta muito de música clássica. Não vamos para lugar nenhum que, blá, 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 longe. Então, we are not going to no place, ok? Remember that in Portuguese you have the double negative. Não vamos a lugar nenhum que, blá, 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 longe. So here you have a negative. So what do you have to use? Indicativo ou subjuntivo? Subjuntivo. Não vamos a lugar nenhum que, so what's the subjunctive of ser? Seja, sejamos, sejam. Que seja. Não vamos a lugar nenhum que seja longe. Ela quer uma casa que, blá, 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 piscina. So, the verb querer. Querer, precisar, preferir, procurar. Subjuntivo, ok? Because there is a doubt involved, okay? You don't know if the person will find a house with a pool, ok? Então, ela quer uma casa que tenha piscina. Tenhamos, tenham, right? Subjuntivo. O jornal precisa, so you have the verb precisar. O jornal precisa de um redator que, blá, 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 francês. So the newspaper needs an editor that knows French. So you have the verb precisar, indicativo ou subjuntivo? Subjuntivo, ok? Então, qual é o subjuntivo do verbo saber? Saiba, saiba, saibamos, saibam. Então, o jornal precisa de um redator que saiba francês. Eu conheço um artista que, blá, 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 esculturas lindíssimas. Então, eu conheço. So, if you know the person exists, right? A pessoa existe. Então, indicativo ou subjuntivo? Indicativo. Eu conheço um artista que, qual é o indicativo do verbo fazer? To make or to do? Eu faço, você faz, nós fazemos, eles fazem. Então, eu conheço um artista que faz esculturas lindíssimas. Muito, muito, muito lindas. Você conhece alguém? So, here you have pergunta, ok? It's in the interrogative form. So, if it's interrogative, what are you going to use?
Subjunctive or indicative? Subjunctive, ok? Você conhece alguém que... Qual é o subjuntivo do verbo estar? Esteja, esteja, estejamos, estejam. Então, você conhece alguém que esteja procurando um roommate? Então, você conhece alguém. So, do you know anybody who is looking for a roommate? Ok? Vocês conhecem alguém? Desculpe. Ela quer sapatos que, blá, 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 bons e baratos. So, she wants shoes that are good and cheap. Ok? Ela quer sapatos. So, here you have the verb quer, the verb querer, ok? Eu quero, você quer, nós queremos, eles querem. So, the verb querer, indicativo ou subjuntivo? Subjuntivo, because you don't know, there is a doubt. You don't know if you're going to find it or not, ok? Então, subjuntivo do verbo ser, seja, seja, sejamos, sejam. Ela quer sapatos que sejam. You notice that you have to agree the verb with the subject, ok? Sapatos. Precisamos de alguém que blá, blá, blá. So you have the verb precisar, one of the verbs that requires the subjunctive. Então, precisamos de alguém que entenda. We need someone who understands about logistics, que entenda de logística. Eu tenho um carro. Eu tenho, I have. So, if you have, the car exists, indicativo ou subjuntivo? Indicativo. Eu tenho um carro que é econômico. Ele tem hábitos que... So, you're already stating that he has habits, right? Indicativo ou subjuntivo? Indicativo. Ele tem hábitos que eu sou, você é, nós somos, eles são. Os hábitos são. Ele tem hábitos que são muito estranhos, né? He has habits that are very strange. Eu não gosto de nada que, blá, 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 ilegal ou desonesto. So, I don't like nothing. Duas negativas, ok? Eu não gosto de nada que... So, you're using the negative, you have to use the subjunctive. Eu não gosto de nada que seja ilegal. Illegal or dishonest, ok? Eu não gosto de nada que seja ilegal ou desonesto. Responda de forma negativa. So, just remember that what we're checking here is that in Portuguese, it is perfectly correct to use double negatives, okay? So, if I ask you, did you buy all the ingredients to make the cake? And you're going to say, no, I didn't buy no ingredients to make the cake, ok? Então, você comprou todos os ingredientes? Não. So, every time you have to say não, vírgula. So, you say, no, I did not, ok? So, you have to repeat the no. Não, eu não comprei. Don't forget to conjugate the verb in the first person. Eu não comprei nenhum. So, what happens when you use nenhum? Nenhum is never in the plural. So, what happens to the noun that comes after it? It has to be in the singular as well. Eu não comprei nenhum ingrediente para fazer o bolo. So, I did not buy no ingredient to make the cake. Seu irmão fez tudo errado. So, did your brother do everything wrong? And then you're going to say, no, my brother did not do no thing wrong. Ok? Então, não, vírgula. Meu, so you have to change. Seu, say my, right? Meu irmão. Opa, não, irmão. Meu irmão não fez. So, when the verb, remember what I said, when you're talking about the third person, you don't have to worry about the verb. Just repeat the verb the way it is, okay? Only when you have você or vocês, you have to conjugate it in the first person, singular or plural. Não, meu irmão não fez nada errado. Ele não fez nada errado. So, no, my brother did not do nothing wrong, okay? Você gostou de todas as perguntas do exercício? So, did you like all the questions in the exercise? So, you're going to say, no, I didn't like no question in the exercise. Então, não, vírgula. Eu não, conjugate the verb, eu não gostei de... Ok, so, no, nenhum, but pergunta is feminine, nenhuma.
And because nenhum ou nenhuma is always singular, so you have to say perguntar, ok? Eu não gostei de nenhuma pergunta do exercício. Exercício. Você tem alguma pergunta sobre os pronomes? So do you have any questions about the pronouns? You're going to say no. I do not have no question, ok? Não. Não, vírgula. Eu não tenho pergunta feminine, singular. Eu não tenho nenhuma pergunta sobre os pronomes. Eles sempre chegam atrasados, so do they always arrive late? And you're going to say no, they never arrive late, ok? Não. Ups. Oh, meu Deus. Não. Vírgula. Eles nunca chegam atrasados. Opa, eles sempre chegam atrasados. I forgot to agree here the adjective. Vocês têm algum problema de saúde? So, do you have any health problems? Não. Vírgula. So, now it's vocês, so you have to say nós. Nós, acento agudo, nós não temos, eu tenho, você tem, nós temos, eles têm. Nós não temos problema plural, masculino, ok? Nós não temos nenhum problema de saúde. Ok. Escolha a forma correta. Ela comeu. So you see that there is no noun, so you need a pronoun, okay? So did she eat everything? So what's the word for everything? Ela comeu tudo. Now, if you had a noun, for example, did she eat all the chocolate? Then it would be the word todo, all would agree with chocolate, okay? Todo chocolate. Nós não fizemos, so it's a negative sentence. Nós não fizemos. We did not ask no questions. Então, nós não fizemos nenhuma pergunta durante a aula. Nós fizemos, now it's an affirmative sentence, and you want to say, we did all the exercises on the workbook. Nós fizemos todos os exercícios. Ok? All of them. Exercícios masculino plural, todos. Nós não fizemos, so now it's negative. Nós não fizemos nenhum, we didn't do no exercise. Nós não fizemos nenhum exercício do livro de exercício. A tararara here that speaks French. So this is like, is there anybody here, right? Então, há alguém. So there is no noun, so you have to use the pronoun. Há alguém aqui que fale francês? Now look at F. Você tem blá 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 professor. So now professor is a noun. So you cannot use alguém, right? Because alguém means somebody. Você tem, so what's the correct one to use here? Você tem algum professor? Você tem algum professor que fale francês? Now, if you had professora, você tem alguma professora que fale francês? Eu não tenho blá 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 a dizer. So here, you have a negative sentence, but then you have no noun. So to say is a verb, right? Então, eu não tenho nada a dizer. I don't have nothing to say. Preciso de darará interessante. So interessante is an adjective. There is no noun. So here you need a pronoun. I need something interesting to read. Eu preciso de algo interessante. Eu não tenho blá 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 para viajar comigo. No noun. Okay? So I don't have nobody to travel. And they say, Vanessa, how do I know it's algo? It's the context, okay? So, para viajar, to travel with me, so it has to be a person. Eu não tenho ninguém. And it's a double negative. Don't forget that this is super correct. Corretíssimo em português. Vocês têm question? Alguma pergunta? Ok?
Pronto, gente. Até segunda. Tchau.